Olá pessoal, começamos então a parte 4 da Medicina Legal e Ética Médica. São só mais 5 questões, ok? Vamos lá. Revalida 2013, questão 97. Homem com 95 anos de idade, casado, empresário, exercendo sua atividade profissional regular, sem comorbidades, vai à consulta ambulatorial apresentando um déficit de memória e lapsos quando conversa. Por dificuldade de lembrar as palavras. A esposa refere que frequentemente o paciente não lembra onde guardou suas coisas pessoais. Em uma ocasião, saiu sozinho e foi encontrado parado em via pública por não recordar o caminho de casa. O exame mini mental mostrou pontuação 19. Os demais aspectos do exame neurológico são normais. A tomografia computadorizada do crânio mostra discreta atrofia. Vamos lá, então tem uma atrofia cortical. A esposa solicita que não seja informada a provável hipótese diagnóstica ao marido. De acordo com o Código de Ética Médica, qual deve ser a conduta adotada pelo médico em relação ao pedido da esposa? Vamos lá, então o paciente tem um diagnóstico aí, impossível Alzheimer, e a esposa pede para o médico que ele não conte para o marido o possível diagnóstico, tá? Vamos lá. Alternativa A. Informar ao paciente o diagnóstico, orientá-lo sobre a forma de progressão da doença. Correto, tá? O médico, de acordo com o Código de Ética Médica, não pode esconder a doença do paciente, ok? Vamos lá, vamos eliminar as outras. Vamos ver onde que está errado. Respeitar o desejo da esposa, pois a informação do diagnóstico ao paciente lhe trará danos. Errado. Nesse caso, a gente não pode respeitar a esposa ou qualquer outro familiar, ok? A gente tem que realmente conversar com o paciente, falar o diagnóstico, orientá-lo aí, para que ele possa fazer um tratamento. A C. Encaminhar o paciente para outro médico, orientando que este informe o diagnóstico ao paciente. Errado, né? Isso até quebra aí a ética médica também, né? Você não vai mandar para outro médico só para fazer o diagnóstico. Fazer não, né? Mas falar o diagnóstico. Errado. D. Traçar um plano de ação com a esposa para que ela informe progressivamente o diagnóstico ao marido? Errado. O médico tem que informar, tá? Isso daí é uma das funções do médico. Aguardar a evolução postergando a informação do diagnóstico ao paciente até que o quadro clínico tenha se agravado? Não, né? O ideal é que ele esteja lúcido para ouvir, quem sabe aí fazer o tratamento correto e tentar parar a progressão da doença ou mesmo diminuir os sintomas, tá? De alguma forma. Então, o correto é informar o paciente o diagnóstico, orientá-lo sobre a forma de progressão da doença. Essa é o mais correto. Revalida 2013, questão 9, mais uma questão aí relacionada à declaração de óbito. Vamos lá. Então, uma mulher com 81 anos de idade, fumante há 60 anos, deu entrada em um hospital geral. Vamos lá, ó, idade, importante, fumante, 60 anos, então ela fumou muito tempo, né? Deu entrada em um hospital geral com quadro de dispneia intensa, que evoluiu para óbito depois de 2 dias após a internação. Na admissão, fez o diagnóstico de embolia pulmonar e trombose venosa profunda em membro inferior direito. O preenchimento adequado da declaração de óbito é... Vamos lá. Então, novamente, aí temos a parte 1 e a parte 2. Né? Só para a gente lembrar, a parte 1, a doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte, ok? Na parte 2 são outras condições significativas que contribuíram para a morte, que não entraram, porém, na cadeia acima. Vamos lá. Parte 1. Embolia pulmonar, devido ou como consequência da trombose venosa profunda, devido ou como consequência do tabagismo? Não. O tabagismo, o correto é que ele entre aí na parte 2, tá, pessoal? B. Dispneia intensa, devida como consequência de trombose venosa profunda? Não, tá? O ideal é que a primeira lá seja a embolia pulmonar. Ó, embolia pulmonar, devido ou consequência de trombose venosa profunda, ok?
E na parte 2, tabagismo, perfeito, tá? Tabagismo ele tem que entrar aí na declaração de óbito, uma paciente que fumou durante 60 anos, tá? Então é importante, é significativo, mas não é uma causa direta, tá, da morte. Então a causa direta então é a embolia pulmonar e a trombose venosa profunda, ok? A D, dispneia intensa, trombose venosa profunda, e cadê a embolia? Não apareceu, embolia é importante. A trombose venosa profunda e parte 2, embolia pulmonar? Não, embolia pulmonar faz parte, causou diretamente a morte da paciente, tá? Então tem que estar na parte 1. Então, dessas questões de declaração, acho que essa foi uma das mais fáceis aí, que a gente trabalhando em cima das outras questões, a gente consegue aí facilmente matar essa questão, ok? Revalida 2013, questão 55, uma paciente com 30 anos de idade, primigesta, ao fazer a ultrassonografia para avaliar a espessura da prega nucal, recebeu o exame com 2 fotografias identificadas e datadas. Uma das fotografias apresenta a face do feto em posição sagital e a outra com a visualização do polo cefálico no córtex transversal, demonstrando a ausência de calota craniana e ausência de parênquima cerebral identificável. Considerando que a paciente não deseja prosseguir com a gravidez, a orientação correta a ser fornecida é que a interrupção da gravidez. Vamos lá. Então, vamos lá. Isso daí é uma questão interessante. A alternativa A. Não pode ser realizada em hipótese alguma, devendo a gravidez ser mantida até o termo? Não. Tá? Então, existe sim a possibilidade de ser feita uma interrupção da gravidez, desde que seja feito aí o diagnóstico de anencefalia, ok? Se a criança realmente for anencéfala, pode sim ser feito a interrupção da gravidez, ok? Só que para fazer o diagnóstico tem que seguir um protocolo. Esse protocolo aí tem que ser feito à risca para depois sim ter autorização e poder ser feito aí a interrupção da gravidez, desde que a mãe também concorde, ok? E assine o termo de consentimento. A B. Pode ser realizada somente após a obtenção de autorização judicial e assinatura de termo de consentimento informado pelo paciente e seu esposo? Errado. Nesse caso, não precisa de autorização judicial, ok? C. Somente pode ser realizada se a gravidez incorrer em risco de vida para a gestante? Não. Não é o caso. É permitida somente se o achado ultrassonográfico for confirmado definitivamente por ultrassonografia morfológica realizado entre 20 e 24 semanas? Errado. Não tem isso, ok? É permitida com base... Vamos lá, essa aqui ok? Essa aqui é a alternativa mais correta. É permitida com base em laudo ultrassonográfico assinado por 2 médicos capacitados, contendo as fotos do exame e, após a assinatura pela paciente de termo de consentimento informado para submeter-se ao procedimento. Perfeito. Então, tem que ser feito o diagnóstico de anencefalia. O diagnóstico aí é feito através do protocolo. Tem que ser feito realmente 2 fotografias, né, identificadas e datadas. 2 médicos precisam assinar o laudo. E a mãe, depois de informada, ela tem que consentir o procedimento, ok? Tem mãe que pode falar não. Independente se ele tem algum problema ou não, eu quero manter a gestação e não quero interromper. Aí o médico não tem que fazer também, tá? O médico vai e mantenha a gestação, segue o pré-natal, ok? Revalida 2012, questão 86. A declaração de óbito é um documento do Sistema de Informações sobre Mortalidade e tem por objetivo cumprir as exigências legais de registro de óbitos, cumprir os princípios da cidadania e servir como fonte de informações estatísticas de saúde. A declaração de óbito compõe o serviço de vigilância em saúde. Em qual das seguintes situações será necessária a investigação compulsória pela equipe de vigilância de óbitos, por meio de comitê específico para esse fim, em conjunto com a equipe da atenção primária? Vamos lá, então qual dessas a investigação é compulsória, tá? Então, teoricamente, todas podem
ser feita a investigação, mas dentre essas 5 alternativas aí, uma tem que ser compulsória, ok? Adolescente com óbito por uso de drogas? Não é compulsória, ok? Idoso vítima de violência domiciliar? O ideal é que seja feita a investigação, sem dúvida, mas não é compulsória. Criança que morreu no domicílio? Sim. A criança é uma investigação compulsória, realmente tem que ser feita, pessoal. Isso é um fato. Essa é uma questão difícil, né? Todas aparentemente estão certas. Você fala, não é investigação compulsória se é o idoso vítima de violência domiciliar? É difícil, né? Aparentemente é, tá? Mas não é, tá? O que realmente é investigação compulsória, que tem que ser feito aí pela equipe de vigilância de óbitos, por meio do comitê específico para esse fim, em conjunto com a atenção primária, é a criança que morreu no domicílio, ok? Tem que investigar, não tem jeito. AD, adulto no ambiente de trabalho? AE, mulher em idade fértil? Não. Decora isso daí, pessoal. Tem que decorar, não tem jeito, tá? Caiu em 2012, pode cair alguma coisa parecida agora em 2017, daí pra frente. Revalida 2013, questão 105, mulher com 45 anos de idade, em preparo para colecistectomia por doença calculosa, procura o médico da unidade básica de saúde de seu bairro, apresentando os resultados dos exames laboratoriais solicitados. O hemograma apresenta hemoglobina, 11 gramas por decilitro. Ela quer saber sobre o risco da necessidade de transfusão de sangue durante a operação. Salienta que não perguntou ao cirurgião a respeito da necessidade de transfusão. Tendo como base o guia para o uso de hemocomponentes do Ministério da Saúde, o médico formulará a resposta ao paciente com base no fato de que... Vamos lá. Alternativa A. A transfusão de hemocomponentes traz riscos imediatos ou tardios, e por isso deve ser evitada na cirurgia proposta, se possível. Sempre, pessoal, sempre que possível a gente evita fazer a transfusão sanguínea, tá? Mesmo sendo compatível, usando o mesmo tipo sanguíneo, existe sim o risco aí de uma incompatibilidade, ok? Agora, caso precise da cirurgia, precise de sangue, precise da transfusão, não vai deixar o paciente morrer também, né? Então, é realizado a transfusão, ok? B. A transfusão de concentrado de hemácias está recomendada após a perda volêmica superior a 8% da volemia total? Errado. Não é isso, tá? As cirurgias de abdômen exigem reserva de sangue para a transfusão porque pode ser necessário ampliar a ressecção? Toda cirurgia que é realizada tem que ser feita aí uma reserva de sangue, porque normalmente os procedimentos cirúrgicos têm sim o risco aí de uma hemorragia, tá? Então é importante que tenha o tipo sanguíneo aí parecido, para que caso ocorra algum problema em algum momento da cirurgia, seja feita a transfusão sanguínea. D. As mulheres após os 40 anos de idade podem ter anemia leve, por isso é correto reservar sangue para a cirurgia? Não é por isso, né? E. A transfusão poderá ser indicada com a finalidade de proporcionar a mais rápida recuperação da paciente? Não, pessoal, isso daqui está furado, né? Não é o caso, ok? Então, aqui, a transfusão de hemocomponentes traz riscos imediatos ou tardios, temos que saber isso, e por isso deve ser evitada na cirurgia proposta, se possível. Está falando, não, tem que ser evitada. Tem que ser evitada se possível, ok? Se precisar, vai transfundir, se não precisar, não vai, acabou, tranquila. Revalida 2016, um homem com 58 anos de idade, é atendido no ambulatório de cirurgia após ser encaminhado pelo clínico para a realização de colecistectomia e exploração de vias biliares. Esteve internado recentemente com quadro de pancreatite biliar, resolvida clinicamente. No último ano, a paciente já apresentou 3 episódios dolorosos semelhantes, é tabagista por 30 anos e portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, moderada, pouco responsiva ao broncodilatador. No exame físico, o paciente apresenta-se lúcido, consciente e orientado, com dispneia leve, sibilos e roncos na ausculta pulmonar. O cirurgião confirma a indicação da cirurgia devido ao risco de novo episódio de pancreatite, que pode ser grave e comprometer a vida do paciente. Ao tomar conhecimento dos riscos apresentados no termo de consentimento, o paciente se recusa a realizar
o procedimento por medo das complicações decorrentes da DPOC e por ter a sensação de que vai morrer caso submeta-se à cirurgia, tá? Então, considerando essa situação e os aspectos éticos e legais que regem a profissão médica, qual deve ser a conduta médica da equipe médica desse paciente, ok? Vamos lá. Solicitar ao paciente que procure outro médico com base na quebra da confiança da relação médico-paciente fundamentada no princípio? Não. Tem que respeitar, né? Olha lá. Respeitar a vontade do paciente considerando o princípio da autonomia da vontade. O paciente tem prioridade, tá? O paciente quer operar? Vamos operar. Não quer operar? Não vamos operar, tá? O paciente não quer, tem que respeitar. Que impede que o médico efetue qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e consentimento prévios do paciente ou de seu representante legal, exceto, olha lá, em caso de eminente perigo de vida. Perfeito, pessoal. Essa alternativa aqui está muito boa. A gente consegue aprender com ela aí, bem bacana. A C. Denunciar ao paciente a comissão de ética do hospital? Errado, pessoal. O paciente não quer operar. Aparentemente ele não está com um risco iminente de vida. Então, não quer operar, não tem risco iminente? Respeita. Conversar com a família sobre a necessidade de ser realizada tal cirurgia, explicando os riscos e os benefícios para o paciente, caso seja operado ou não. E solicitar que ela autorize a cirurgia. Conversar, ok, né? Conversa. Explica em relação aos riscos, os benefícios da cirurgia. Agora, não é porque a família autorizou que você vai impor isso ao paciente, tá? Então, errado. Revalida 2014, questão 30. Um pai de um jovem com 18 anos de idade, portador de síndrome de Down, procura um ambulatório de pequena cirurgia, solicitando a realização de vasectomia no seu filho. Considerando as questões éticas e jurídicas relacionadas ao procedimento de contracepção cirúrgica em pacientes com síndrome de Down, vamos lá, recomenda-se que a vasectomia seja feita. Vamos lá, ó, isso aqui é difícil, tá? Isso aqui não dá para chutar muito não, tem que saber mesmo. A. Não deve ser realizada, pois o caso do paciente não preenche os critérios da lei que regula a contracepção cirúrgica. Errado. Não deve ser realizada por se tratar de um caso que fere a autonomia do paciente e traz indício de eugenia. Não, errado. Deve ser realizada através do instrumento da autorização judicial regulamentada na forma da lei. Certo, pessoal. Essa é a alternativa correta, tá? Tem que ter uma autorização judicial aí para que seja feita essa cirurgia. A D. Deve ser realizada através do consentimento expresso do paciente, da parceira e dos pais. Errado. Essa é uma questão difícil. Se você nunca ouviu falar sobre isso, dificilmente vai acertar, ok? Mas agora você já sabe já, ok? Então, paciente, 18 anos, teoricamente é de maior. De maior tem a lei também do Brasil, que agora eu estou em dúvida, tá? Se nesses casos considera 18 ou 21 anos, não vamos entrar nisso, porque isso realmente eu não sei. Mas enfim, nesse caso, cirurgia de contracepção em paciente com síndrome de Down, recomenda-se que seja feita a vasectomia através do instrumento de autorização judicial, ok? Então é isso, pessoal. Do bloco de ética médica, acabamos então. De medicina legal, todas as questões aí das provas revalida de 2011 até 2016 eu comentei, ficaram grandes, os vídeos pesados, tá? Mas espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Um grande abraço, bons estudos, até mais.